Pessoal, vamos falar um pouquinho de figuras semelhantes, tá? Para que duas figuras, dois polígonos qualquer sejam semelhantes, tem que acontecer duas coisas, tá? Os ângulos correspondentes, eles precisam ser congruentes. O que quer dizer essa palavrinha congruentes? Quer dizer que a medida dos ângulos tem que ser iguais, tá? E os lados correspondentes precisam ser proporcionais, tá? Não quer dizer que os lados também têm que ser iguais, eles têm que ser proporcionais, tá? O que é proporcionais? A medida de um tem que ser igual a uma constante, que eu vou chamar de K, vezes a medida do outro, tá? Então, a medida de um lado, que eu vou chamar de Y, é igual a uma constante K vezes a medida do outro, que eu vou chamar de X, tá bom? E essa constante K, ela tem que ser igual para todos os lados desse polígono, tá? Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho dois triângulos, tá? E eu tô supondo que eles são semelhantes, tá? Então, suponha que eu tenho aqui o ângulo azul, que eu vou chamar de A. Se ele é igual nessa figura maior, ele tem que ser o mesmo para essa figura menor. O ângulo aqui em verde, que eu posso chamar de ângulo B, ele tem que ser o mesmo, a mesma medida aqui do ângulo verde na figura menor. E aqui, o vermelho, que eu vou chamar de C, tem que ser o mesmo do ângulo vermelho aqui na figura menor, tá? Para elas serem semelhantes. Os lados, eles têm que ser proporcionais, tá? Então, o lado A, que eu chamei aqui, a base desse triângulo aqui, ele tem que ser proporcional a esse ângulo aqui. Ou seja, esse ângulo A', ele tem que ser igual a uma constante K vezes o ângulo A. A mesma coisa com o lado B aqui. Esse B', ele tem que ser igual a essa constante K vezes o lado B. E esse ângulo, lado que eu chamei de C, esse C' vai ser igual a essa constante K vezes o lado C, tá? Se tudo isso acontecer, eu falo que as figuras são semelhantes. Elas não são iguais, elas são semelhantes, tá? Por quê? Elas têm o mesmo formato, porém com medidas diferentes, tá? Medidas proporcionais. Vamos ver alguns exemplos aqui de como isso funciona. Nas figuras abaixo, cada quadradinho da malha quadriculada vale 1 centímetro, tá? Então, vamos supor que cada quadradinho vale 1. Qual a relação entre as medidas da figura menor e da figura maior? Então, vamos supor aqui, ó. Tá vendo que ele já falou que os ângulos são todos iguais? Ó, aqui é alfa, aqui é alfa. Aqui é delta, aqui é delta. Aqui é gama, aqui é gama. Aqui é beta, aqui é beta. Então, beleza. Os ângulos estão ok. Agora, vamos supor... Vamos trabalhar com os lados. Então, ele falou que cada quadradinho vale 1. Então, quanto vale esse lado aqui, ó? Ó, 1, 2, 3. Certo? Aqui vale quanto, ó? 1, 2, né? E aqui também vale 1, 2. Aqui não dá pra gente medir porque tá na diagonal, tá? Mas dá pra gente medir os outros, ó. Aqui, ó. O que tá acontecendo aqui, ó? Nesse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, nesse lado aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver o que tá acontecendo. Esse lado aqui que vale 3 e esse lado aqui correspondente vale 6. Então, o lado menor é 3 e o lado maior é 6. Então, a figura menor é igual a um K vezes a figura
maior. 3 vezes quanto dá 6? 2 vezes quanto dá 4? E 2 vezes quanto vai dar esse outro 4, né? Quem é esse K aqui, né? 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, o meu K aqui, ó, é 2. Então, a figura menor é igual a 2 vezes a figura maior, tá? A mesma coisa a gente pode ver aqui na letra B. Vamos ver, ó. Ele já falou, aqui é alfa, aqui é alfa, aqui é delta, aqui é delta, aqui é gama, aqui é gama, aqui é beta, aqui é beta. Então, os ângulos estão ok. Vamos ver com os lados, ó. Aqui é tudo 2, ó. 2, 2, 2 e 2. Tudo 2. E o de cá, ó. Quanto mede aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É tudo 6? Vamos ver lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também é 6. Opa! E aqui também é 6. Tudo 6. Então, ó, fazendo essa mesma relação, 2 vezes quanto vai dar 6? 2 vezes 3, né? Então, a figura menor é igual a 3 vezes a figura maior. Essa que é a relação entre a menor e a maior, né? A menor é 3 vezes a maior, certo? Bom, razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? Esse K que a gente falou aí, tá? Que ele é obtido pela razão, ou seja, pela divisão, tá? Razão significa divisão das medidas dos lados correspondentes, tá? Então, quem é esse K? É a medida do lado maior, da figura maior pelo lado da figura menor, tá? Então, olha um exemplo aí, ó. Sabendo que o par de figuras abaixo é semelhante, tá? Então, ó, é semelhante, ele falou que é semelhante. Então, determine a constante K. Então, quem é a K? É o maior em cima sobre o menor embaixo, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui, ó, na figura menor, esse lado vale 2 e esse lado vale 3. Professora, por que eu não posso usar o 4? Porque aqui eu não sei quanto que vale esse cara aqui, ó, é x. Ele não falou pra mim. Então, eu tenho que usar o 2 e o 3, tá? Então, eu vou colocar em cima o maior. Quanto que vale o maior? 3. E embaixo o menor, 2. Então, esse K é 3 sobre 2. Posso deixar assim? Dá para simplificar essa fração? Não, não dá para simplificar. Então, eu posso deixar assim, 3 sobre 2, tá? Ou, se eu quiser, eu posso transformar em decimal. Como que eu transformo em decimal? Divido. 3 dividido por 2. 2 cabe no 3? Cabe uma vez. Sobra resto? Sobra 1. Como que eu faço para continuar dividindo? Põe um zero e vírgula na chave. 10 na tabuada do 2, 5. Sobra resto, 0. Então, esse cara também é igual a 1,5. Das duas formas está correto. Ou na forma de fração, ou na forma decimal. Tanto faz, você pode escolher o jeito que você quer usar, tá? Esse K. Aí, o exercício tem uma letra B, tá? Eu copiei a mesma imagem aqui embaixo para vocês verem. Tem o desenho da mesma figura. Ele quer saber quanto que vale o x. Quanto que vale esse cara aqui, ó, o x. Tá? Qual o valor de x? E aí? Como que a gente vai descobrir? Eu acabei de calcular o k lá em cima, 1,5. Isso aqui eu acabei de calcular na letra A. E eu vou usar essa informação, tá? Por quê?
Porque eu sei o seguinte, que o K é quem? O maior sobre o menor. Então, eu sei o quê? Que esse 1,5 que eu acabei de achar é o quê? É o maior, que no caso aqui o maior é quem? X sobre o menor. E o menor aqui é quem? 4. Isso aqui, ó, eu posso multiplicar em cruz. Ah, professor, mas não tem ninguém embaixo do 1,5. Mas é quem? Se não tem ninguém, é 1. Então, fica x vezes 1, x igual a 4 vezes 1,5. E aí, falta só fazer essa continha aqui e eu acho x. Se eu fizer 4,5, desculpa, 4 vezes 1,5, ó, 1,5 vezes 4, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Ó, uma casa só depois da vírgula, de trás para frente, conta um, põe a vírgula. Isso, 6,0 é a mesma coisa que 6 inteiros, tá? Então, esse meu x vale 6. Tá bom? Então, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.